Bom, olá a todos. A gente resolveu fazer uma animação no GeoGebra para ajudar um pouquinho as pessoas a enxergarem as soluções do retrato de fase de um sistema de EDOs quando os autovalores são complexos. Então dá uma olhada aqui, tá? Eu criei aqui uma solução do tipo cosseno de TU mais seno de TV, está aqui em cima. Eu chamei essa solução de x0, onde U é esse vetor, aqui no momento o vetor canônico 1, 0, e V é o vetor canônico 0, 1. Ou seja, isso aqui é uma maneira meio chata de escrever cosseno de t, vírgula, seno de t. E como a soma dos quadrados dos coeficientes dá 1, isso aqui vai ser o círculo normal de raio 1, né? Dá uma olhadinha aqui. Esse é o cosseno t seno t clássico da parametrização em coordenadas polares. Fiz um filminho para você ver aqui, à medida que o tempo passa, como é que esse ponto varia, variando a circunferência, como você já esperava. Bom, mas a pergunta é, o que acontece se você modifica o U e o V, se eles não forem mais os eixos coordenados, né? Então deixa eu modificar aqui o U. Digamos, se o U fosse esse vetor e o V fosse esse vetor, como é que ficaria cosseno de TU mais seno de TV? Observa que quando t é zero, continua sendo 1 vezes 1 mais 0 vezes z, é o próprio vetor U. À medida que o t vai aumentando, esse ângulo aqui vai aumentando do cosseno, o do seno também, né? O cosseno vai diminuir no início, o seno vai aumentar, até chega uma hora que esse t aqui está em π sobre 2, então o cosseno de t vira 0, o seno de t vira 1, então você fica em cima do vetor v. Então continua sendo alguma espécie de curva que vai girando a partir do vetor u, depois para o vetor v, e se o t continuar aumentando, chega uma hora ele vai virar π, no momento que ele virar π você está no vetor menos u, porque esse aqui é menos 1, esse aqui é 0, e assim por diante. Quando chegar em 3π sobre 2, esse é 0, esse é menos 1, então você está em menos v. E quando ele der uma volta inteira, volta ao vetor u, isso aqui é periódico de período 2π, dessa figura que vocês estão enxergando, que é uma elipse. É você pegar o círculo e aplicar uma transformação linear no círculo, que leva os vetores coordenados 1, 0 e 0, 1 nos vetores u e v. Tá? Agora, esse círculo aqui está rodando no sentido anti-horário, como vocês estão vendo. Se você trocar a ordem do U por V, quer dizer, trocar a orientação dessa base, vamos fazer isso. Agora eu vou trocar a orientação da base. Eu vou colocar o U e o V em orientação oposta, uma espécie de regra da mão direita, né? Eles estão em uma orientação oposta que tinha antes. Agora, continuando indo de U para V, por assim dizer, né? 1/4 de volta vai do vetor U para o vetor V. Por isso que agora está rodando no sentido horário. Muito bem, então isso aqui explica o que está acontecendo com aquelas soluções quando você não tem a parte exponencial. Você trocar o beta que está aqui dentro por um outro número, trocar essa frequência 1 por outro número, não afeta de verdade a figura, né? Ó, vou mudar aqui o beta para vocês verem. Ó, eu troquei o beta. Você simplesmente está rodando a mesma figura, só que mais rápido, né? Porque você só está afetando o que está dentro do seno e do cosseno. Você não está realmente afetando a amplitude desse vetor, o tamanho desse vetor. Então aquele beta controla apenas frequência. E aquele alfa que aparecia, aquele E elevado a alfa t, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, então agora eu estou plotando aqui, eu vou plotar duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou plotar primeiro essa parte só cossenos e senos, que você já viu, e eu vou plotar também o que acontece com esses cossenos e senos quando você coloca uma exponencial na frente deles. Você está simplesmente pegando o vetor posição verde e multiplicando por essa exponencial. Como essa exponencial aqui cresce com o tempo, basicamente o que você está fazendo é pegando aquele círculo que eu já conhecia antes e multiplicando o vetor posição por algo que varia com o tempo, que aumenta com o tempo. Então quando o tempo é zero, o x0 e o x estão no mesmo lugar, o verde e o vermelho. O verde varia no círculo, mas o vermelho vai ser um múltiplo do verde que faz aumentar o módulo dele. Por isso que ele espirala para fora. À medida que o tempo vai passando, esse coeficiente fica cada vez maior. Então o x é cada vez mais vezes maior do que o verde. Por isso que a solução vermelha também oscila, no certo sentido, mas não, ela espirala, né? Ela não é periódica. Quando você der uma volta, a parte verde volta ao original, mas agora fica multiplicado por E elevado a alfa vezes 2π nesse caso. Bom, isso quando o verde está percorrendo aquele círculo nos eixos coordenados, né? Se você altera os vetores u e v para outras coisas, a figura é a mesma, só que agora o verde é uma elipse e o vermelho é uma espiral baseada naquela elipse. Eles ficam juntos por um instante, né? Nesse caso, quando t é zero. Mas o vermelho continua espiralando para fora porque o alfa é positivo. O alfa controla o quão rápido você espirala para fora, no sentido de quão rápido você se afasta da origem, né? Porque o alfa controla essa exponencial, é a alfa t. Vou aumentar o alfa para vocês verem como é que fica. Né? Aqui eu fiz alfa igual a 0,1, então está espiralando para fora, mas por assim dizer, meio devagar. Né? Se eu fizer alfa muito grande, a espiralação para fora, se aqui é uma palavra, vai ser muito maior. Ó.
Ele começa aqui, em meia volta, 3/4 de volta, já está fora da figura. Então, o alfa é espirá-la quão fortemente você espirá-la para fora quando o tempo aumenta. Aí, se o alfa for negativo? Se o alfa for negativo, você espirá-la para dentro, né? Porque esse fator aqui de expansão não é um fator de expansão, é um fator de contração, ele é menor do que 1. Então, à medida que o tempo passa, a solução se aproxima da origem. Aqui não chegou até a origem, porque eu parei o tempo antes de ele ir para infinito, é claro, né? Mas ele se aproxima da origem à medida que o t vai para infinito. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês a enxergar o que está acontecendo no caso complexo, especialmente quando a solução espirala. A propósito, a gente vai colocar esse arquivo GeoGebra também nos materiais do Moodle. Quem quiser pode entrar nesse arquivo e mexer com o alfa, mexer com o beta, mexer com o tempo, brincar um pouquinho com essa aplicação GeoGebra. Bom, espero que isso tenha sido útil. Até a próxima.